Como vencer os obstáculos para viver uma vida plena? O trecho da Palavra de Deus de hoje está em Marcos capítulo 2. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que estava em casa. Muitos se reuniram ao ponto de não haver lugar nem junto à porta. Jesus anunciava a palavra. Trouxeram então um paralítico carregado por 4 homens e, não podendo se aproximar de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Para nós vivermos uma vida plena, uma vida abundante, uma vida conforme Deus deseja, nós também teremos obstáculos em nossa vida. O obstáculo desse homem da história era a paralisia, que não o permitia sozinho ir até Jesus. Mas para nós temos talvez outros obstáculos. Eu pensei em alguns. Por exemplo, vencer o gênio. Tem pessoas que não conseguem vencer o seu gênio, são dominadas pela sua forma explosiva de ser. Indisciplina, pecados, relacionamentos não resolvidos, vícios, traumas, enfim. Os obstáculos que as pessoas têm são muitos. E muitas vezes esses obstáculos impedem a pessoa de experimentar uma vida plena, a vida que Deus planejou para aquela pessoa. Bom, a gente pode aprender um pouquinho com esse paralítico e aplicar na nossa vida o que ele fez para, a partir daquele momento que Jesus o curou, viver uma vida plena, uma vida próspera. Se aplicarmos na nossa vida, eu creio que também nós conseguiremos viver essa plenitude que Deus espera de nós. A primeira coisa, se você parar para pensar, é admitir que os obstáculos existem. Quando a gente olha aqui para o paralítico, a gente sabia que ele queria ser curado, mas ele não tinha como ir até Jesus. Ele identificou o obstáculo que o impedia de receber a sua bênção e a sua cura. Da mesma forma, nós precisamos identificar quais obstáculos têm atrapalhado a nossa vida. Nós precisamos ser muito sinceros e pedir: Espírito Santo de Deus, nos ilumine, me mostra aquilo que está me prendendo, aquilo que não está deixando eu fluir, aquilo que não está deixando eu ser o que o Senhor espera de mim, aquilo que está me impedindo de ter uma vida plena e abundante. Precisamos identificar quais são os obstáculos da nossa vida. A outra coisa que nós precisamos fazer, e essa é a parte que eu mais gosto aqui desse trecho, é no versículo 5, quando descem ali o paralítico até Jesus, e eu creio que todo mundo que estava ali começa a olhar para aquela cena inusitada, porque ninguém tinha pensado, talvez, a Bíblia pelo menos não relata ninguém que fez algo parecido aqui no Novo Testamento. Aquele homem no meio do nada desce ali, interrompe a pregação de Jesus e todos os olhos estavam fitos nele. E com certeza algumas pessoas estavam julgando não apenas Jesus, mas julgando também aquele paralítico. Quem esse cara pensa que é para atrapalhar? Eu estou aqui, consegui uma vaguinha, eu vim aqui para ouvir Jesus e esse cara desce aqui no meio. Enfim, os olhos estavam fitos naquele paralítico. Mas os olhos do paralítico estavam fitos em Jesus, estavam focados em Jesus. Para nós nos livrarmos desses obstáculos, os nossos olhos também precisam estar fitos em Jesus, porque muitas vezes nós vamos precisar pedir ajuda, nós vamos precisar nos expor e não importa o que as pessoas vão pensar de nós, os nossos olhos têm que estar fixos no autor e consumador da nossa fé. Se você estiver focado em agradar a Jesus, em vez de agradar homens, então você vai ser como esse paralítico que não se importou com o julgamento das pessoas. Ele estava ali para receber aquela bênção, para receber aquela cura. De igual forma, nesse processo de você se livrar dos seus obstáculos, você vai precisar de ajuda. Às vezes você vai precisar se expor, às vezes você vai precisar confessar pecados, às vezes você vai precisar fazer coisas que talvez alguma outra pessoa te julgue. Foque os olhos em Jesus. Ele que é importante. Ele é quem precisa saber o que está no seu coração. Outra coisa bacana dessa história são aqueles 4 amigos que levaram. Olha a fé daqueles homens, né? Subiram numa casa, fizeram algo muito ousado, porque se um segura um pouco mais, outro segura um pouco menos, poderia derrubar aquele paralítico na frente de todo mundo, ia ser terrível, mas eles tiveram a coragem de oferecer ajuda e o paralítico teve a coragem de aceitar ajuda. Para nós nos livrarmos dos nossos obstáculos, Deus vai levantar pessoas para nos ajudar a vencer. Aceite ajuda. Aceite ajuda daquela pessoa que talvez você ache que é menor do que você, talvez assim, na sua soberba você se ache melhor do que as pessoas. Abandona isso, deixa isso para lá, porque Deus vai levantar pessoas para ajudar você a se livrar dos obstáculos.
Aceite ajuda. É o próprio Deus enviando esse socorro para você. E por último, que é a parte que eu também amo nessa história, aquele homem, quando ele foi curado, Jesus disse: vá, pega o teu leito e anda. Quando Jesus nos livra dos obstáculos, não é para ficarmos parados na inércia. Jesus nos livra dos obstáculos para caminharmos, para sermos aquilo que Ele espera de nós. Esse homem saiu caminhando e glorificando a Deus. É o que Deus espera de você também. Peça para Ele lhe ajudar. Deixe esses obstáculos para lá e viva a vida plena que Deus espera que você viva. Deus abençoe.